1 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 10, 12 e 13. Todos acharam? Para que possamos entender um pouco mais sobre o que nós vamos falar, quero convidá-la para voltar ao versículo 5, ok? 1 Crônicas, capítulo 5, melhor, 13, versículo 5. 13, 5. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Eu rogo a tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Ajuda-nos, ajuda-me a expor, a colocar a tua palavra esta manhã de acordo com a orientação do teu Espírito. Inspira-me, unja-me, Senhor. Me dá poder e autoridade para pregar a tua palavra. Ao mesmo tempo, abençoa a tua igreja para entender. Abre a mente dos teus filhos, a nossa mente, para compreendermos aquilo que eu não falar, aquilo que eu não puder fazer, que o teu Espírito faça, porque a igreja é tua. Sou apenas alguém que tu vais usar para abençoar a igreja. Senhor, faz o teu querer esta manhã e desperta a tua igreja, meu Senhor, é o nosso pedido. Que o teu nome possa ser glorificado através da tua palavra, desta reunião esta manhã. Que muitos glórias ao teu nome possam ser dados por causa da tua palavra. É no nome de Jesus que nós pedimos, ó Deus. Amém. Conhecer a Deus e não reverenciar as coisas sagradas pode ser tão perigoso quanto ignorar sua presença. Eu vou repetir. Conhecer a Deus e não reverenciar as coisas sagradas pode ser tão perigoso quanto ignorar sua presença.
você tem algo que não lhe pertence. O seu corpo é sagrado, é consagrado a Deus. Cuidado com o que você faz com o seu corpo. Você vai prestar conta diante do Senhor. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Abra os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para lhe dizer esta manhã. Todos nós sabemos da história da arca, como ela foi feita, de que ela foi feita. A arca da aliança era ela feita de uma madeira especial, a madeira de acácia, uma das madeiras mais nobres e resistentes. A arca era toda coberta de ouro, o metal mais precioso da face da terra. Simboliza a eternidade e a glória de Deus. Em toda a batalha de Israel, preste atenção, toda a batalha de Israel, a arca do concerto era levada à frente. A arca simbolizava a presença de Deus. Lógico, você já leu as histórias de 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas. São livros históricos. E você sabe que chega um momento nessa relação do povo de Israel com a arca, que eles olham a arca apenas como uma caixa, mas eles ignoram o Deus que se manifestava dentro e através da arca. Na maioria das batalhas que eles levaram a arca do concerto com eles, eles prevaleceram. Mas algumas vezes isto não aconteceu, porque virou uma rotina religiosa. Eles não tinham mais temor de Deus, viviam suas vidas, não levaram em consideração o sagrado, se corromperam e depois queriam que Deus fosse com eles para a guerra. De alguma forma nós fazemos a mesma coisa nos nossos dias. Nós ignoramos Deus, ignoramos aquilo que é sagrado, queremos apenas a presença e a bênção dEle, mas não queremos Ele. E eu estou aqui esta manhã para dizer para você que o melhor de Jesus é Deus. E o melhor de Deus é Jesus. Quem encontra Jesus, encontra Deus. Quem encontra Deus, ou melhor, quem quiser encontrar Deus, vai ter que passar por Jesus. E essa regra não fui eu que estabeleci, foi Ele mesmo. Ninguém pode vir a mim se não for pelo Senhor Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus convida, Ele diz, vinde, pode vir, mas para encontrar com Deus tem que passar por mim. A arca do Senhor deveria causar no coração daquelas pessoas que serviam a Deus, que gabavam-se de ter o maior e o melhor Deus dentre todos, e era verdade. Os outros deuses eram falsos, mentirosos, construção de mãos humanas. O Deus de Israel, o Deus da igreja, é o dono do universo, é o Senhor que fez todas as coisas, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nos teceu no ventre de nossa mãe, o dono de todas as coisas. A história de Obed-Edom é uma das histórias mais lindas que eu já pude ler na Bíblia Sagrada. Uma história riquíssima. Ela apresenta a transformação de um homem que aparece do nada em um contexto. Do nada. Você está lendo o texto e de repente você esbarra com Obed-Edom. Quem é Obed-Edom? Não sei. Tenho raiva de quem sabe. Apareceu. Ele não havia programado, Davi não havia programado.
Os sacerdotes não haviam programado, mas deixa estar que Deus sabe de cada movimento, e Ele conhece aonde estão os Obed-edoms. Talvez você se sinta só, talvez você se sinta à parte, talvez você ache que a bênção, que Deus tem os seus olhos voltados apenas para pessoas Y, X, e você se considera um zero à esquerda. Assim pensava Obed-edom, até que a arca passou na frente da casa dele. Esta manhã Deus está passando aqui. E quando Deus passa, e quando nós passamos diante dEle, essa é a realidade. Quando nós passamos diante dEle, Ele começa a revelar os seus planos e os seus projetos de uma maneira pessoal. Veja que o contexto da história onde Obed-edom aparece é um contexto totalmente diferente, nada a ver. Mas veja, o nosso Deus é o Deus do templo, é o Deus da arca, é o Deus de Davi, mas também é o Deus de um morador, de um esquecido, de um qualquer chamado Obed-edom que morava na frente de uma estrada. Durante muitos anos, a arca foi para o povo israelita um símbolo da presença de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse em pessoa entre eles. Ia para a guerra, trazia de volta, inclusive, nesse contexto, você já deve ter lido, frequenta a EBD. Quem não frequenta a EBD está por fora, não sabe de nada. Mas quem frequenta a EBD está com tudo, porque essas coisas a gente trabalha na escola bíblica dominical. Você está perdendo a chance de ser preparado pela melhor e maior escola do universo, escola bíblica dominical. É a escola que a gente aprende de Deus, que a gente aprende a se conhecer e aprende a conhecer Deus. Venha, traga os seus filhos. Nós temos mais de 200 vagas. Há lugar para você na escola bíblica dominical. Neste contexto, o povo de Israel deixou de temer ao Senhor, tinha a arca apenas como um objeto de sorte. Levaram a arca para lutar contra os filisteus, perderam a batalha, morreram mais de 30 mil homens nessa batalha, e a arca foi tomada. E agora a arca está sendo trazida de volta, mais de 20 anos depois. Mais de 20 anos depois. Porque quando Deus começou a derrotar Dagon, que era o Deus que os filisteus adoravam, e eles levaram a arca do concerto, essa caixa preciosa adorada pelos judeus, pelos hebreus, eles levaram lá para o templo de Dagon. E aí, todo dia de manhã, Dagon estava com a cara no chão, com os braços estendidos diante da arca. Eles iam lá, consertavam o Dagon, botavam o Dagon de novo em pé, e aí iam para casa. Quando voltavam, o Dagon estava lá arriado. Teve um dia que diz o texto que eles chegaram lá, Dagon, os braços do Dagon tinham quebrado, e ele já não tinha mais braço. Para piorar, começou a dar hemorroida na turma. Uma peste de hemorroida. Os filisteus ficaram em papos de aranha, meus irmãos. Isso é uma expressão antiga, né, irmão? Muito antiga. Não tem jeito, eu sou antigo. O que é que eu vou fazer? Não sou muito, mas sou. E aí eles resolveram se ver livres da arca. E agora a arca está sendo trazida de volta para Israel. Esse é o contexto. A arca fica 20 anos. Os filisteus não sabiam como fazer, mas eles tinham mais ou menos uma orientação, porque alguém já tinha conversado com hebreus e sabiam como é que eles tratavam a arca. Pegaram animais que nunca tinham puxado carroças, que eram virgens, vamos dizer assim, de trabalho, bois, colocaram na frente, fizeram uma carroça nova, colocaram a arca lá em cima e deixaram, disse assim, deixa que o Deus de Israel vai guiar a arca de volta. E foi direitinho, a vaca foi levando e os bois foram conduzidos, entraram no território de Israel e foram parar na porta dos sacerdotes. E lá na casa desse sacerdote, durante 20 anos a arca ficou lá.
20 anos na casa desse sacerdote. Eleazar, diz o texto, era o guardião da arca, colocado pelo seu pai. Seu pai era o sumo sacerdote, eles pertenciam à tribo sacerdotal. E Eleazar, segundo 1 Samuel 5:1 a 12, Eleazar era o guardião da arca. Durante o tempo que essa arca fica na casa de Abinadab, que era o pai, o sacerdote, Deus está preparando Davi. A arca está lá. Davi está lutando as guerras do Senhor, está vencendo Golias, está criando relacionamento com Saul. A arca está lá na casa do Abinadab e Deus está trabalhando aqui, formando a mente, o caráter de Davi. As coisas estão acontecendo. 20 anos se passaram. Davi se torna rei e ele pergunta, a primeira coisa, aonde é que está a arca do Senhor? Está na casa de Abinadab, vamos buscar. Reúne um coral, um grupo de sacerdotes e vai buscar a arca que está lá, na casa do Abinadab, já há 20 anos. Mas só que ele faz exatamente como fizeram os filisteus. Coloca a arca sobre uma carroça, com bois, e vem trazendo a arca como se fosse um objeto qualquer. E aí o boi tropeça, foi o texto que eu li. E vocês estão dentro do contexto. O filho de Abinadab, Uzá, que tenta salvar a arca da queda, toca na arca. É fulminado na hora. Morre. Davi fica em desespero. Como é que eu faço? Deus está matando gente. Como é que eu vou levar? Como é que eu faço para levar essa arca? Para tudo. Como é que eu faço? Como é que a gente deixa essa arca aqui agora? Não podemos abandonar. Aí olharam para um lado, para o outro, vira uma casinha. Quem é que manda naquela casinha? Não sei. Vai lá ver. Aí voltou. É um tal de Obed-Edom. Obed-Edom. Fala com ele que nós vamos deixar a arca lá na casa dele. Se a gente pode deixar, se ele aceita. Olha, estavam acabando de sepultar uma pessoa que havia tocado na arca e estava acabando de sepultar. O Obed-Edom é casado, tem família, e ele vai levar agora uma coisa para dentro da casa dele que pode matar ele, a mulher, todo mundo. Mas aí é que está a diferença. É que esse moço, esse homem, Obed-Edom, Deus tinha tocado no coração dele. E quando Deus toca no nosso coração para fazer a vontade dele, a gente faz coisas que às vezes nós não entendemos, mas que depois se explica. Aleluia. E essa é a história de Obed-Edom, né? História fantástica. Abalado pela morte de Uzá, Davi teme a Deus e coloca a arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom é esse homem que eu já falei, um desconhecido para Davi e para todos os demais, e até para nós mesmos, mas não era desconhecido para Deus. Deus sempre tem alguém para abrigar, fazer a sua vontade. Às vezes nós resistimos a Deus em não obedecê-lo e não sermos usados por Ele na hora que Ele nos chama, a hora que Ele precisa de nós. Fique sabendo de uma coisa: Ele vai tocar no coração de outro e você vai ficar na saudade. Poderia ter sido usado, poderia ter sido uma bênção, mas não foi, porque não percebeu o momento de Deus na sua vida. Obed-Edom percebeu que algo especial estava acontecendo naquele dia. Deus estava passando na frente da casa dele, e quando ele percebeu a oportunidade de colocar Deus para dentro, ele não fechou a porta, ele abriu a porta. Mas olha, acabou de morrer um sujeito aqui. Não, é Deus, eu quero ele na minha casa. A arca simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca estava, Deus estava. Eu abrigo a arca, eu abrigo o eterno.
Parece que Deus havia tomado uma decisão muito interessante. Ele nem habitaria na casa de sacerdote e tampouco habitaria na casa do rei. É como se ele estivesse enojado com aquele sistema, com a maneira cega que conduziam a relação de Deus com o povo de Israel. E aí Deus resolveu habitar na casa de alguém sem status. Alguém que estava fora do alcance para todos. Deus deixou de habitar com os nobres para transformar aquele que para todos era um anônimo, aleluia, em alguém especial para ele. Deus continua procurando anônimos. Deus continua. Jesus disse isso para a mulher samaritana no poço de Sicar: mulher, se tu me conheceras, tu me pedirias água e eu lhe daria água viva. Mas aqui é um lugar de adoração. Jerusalém não é um lugar, foi aqui nesse poço que os nossos pais. E aí Jesus olha para ele e diz assim: nem aqui, nem lá, mas Deus está buscando os verdadeiros adoradores, adoradores que o façam em espírito e em verdade. Esta palavra é viva e eficaz nos nossos dias. Ele continua procurando essa gente, e Ele está aqui esta manhã, está procurando Obed-edoms, pessoas desconhecidas, pessoas que ninguém sabe o seu valor, mas Deus conhece, Deus sabe, e Deus está preparando essas pessoas para grandes momentos, aleluia. Literalmente, Obed-edom significa servo, escravo, mas também contempla outras compreensões: obediente, aquele que é fiel. O nome dele sugere muitas possibilidades para a interpretação. Agora veja como que uma tragédia pode desembocar em uma bênção. Davi tem uma tragédia em suas mãos. O filho do sacerdote morreu. Eu não vou entrar no mérito da questão, o tempo não me permite explicar as razões pelas quais esse homem morreu. Depois, outro dia, em outra mensagem, ou quem sabe em um outro momento. Mas há uma tragédia. Mas ligado a essa tragédia tem uma bênção. Fique atento. Fique na expectativa da bênção. Às vezes as tragédias ocorrem por mil razões, por desobediências, por processos que fogem o nosso controle. Mas fique atento. Deus continua com as mãos nas rédeas. E aqui veio uma tragédia, uma morte, mas imediatamente ligado ao contexto, Deus começa uma bênção. Obed-edom assume os riscos de ter na sua casa a arca do concerto, a presença de Deus. Quando ninguém queria arriscar-se num compromisso radical com Deus, Obed-edom abre as portas da sua casa. Irmãos, o evangelho é radical. Eu não conheço nada mais radical do que o evangelho. Você conhece, depois você conversa comigo. E Deus está buscando pessoas que entenderam o evangelho. A radicaleza está nos desafiando a uma vida radical para a glória do seu nome. Uma vida separada para Ele, uma vida de santidade, uma vida de relacionamento que quem sabe você ainda não leu e não ouviu acerca de alguém. Isto é viável, isto pode acontecer nos nossos dias, hoje. Eu só preciso entender essa mensagem. Eu só preciso abraçar esse Deus e o seu evangelho radical. Jovens e adolescentes que adoram o radical, pois eu estou lhe apresentando algo maravilhosíssimo e radicalíssimo. Ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é super radical. Aleluia. Este homem entendeu.
o desafio de levar a arca para dentro da casa dele. Teve coragem, tomou a decisão certa. Por favor, tome uma decisão esta manhã. Vou lhe dizer uma verdade bíblica: Deus não está muito interessado nas minhas canções, nas formas como eu prego. Deus está interessado nas decisões que eu tomo na minha vida. Ouvir essa mensagem, dar glória a Deus, falar línguas estranhas, não mexe com Deus. Sabe o que vai mexer com Deus? É você sair daqui hoje dizendo: eu e a minha casa vamos fazer como Obed-Edom. Isso vai fazer com que Deus olhe para você. Eu vou abandonar o pecado, o adultério. Eu vou abandonar o motel. Eu vou largar de manter relacionamento extraconjugal com mulheres e homens casados. Eu vou deixar a maconha. Eu vou deixar a droga. Eu vou servir a Jesus. Isso mexe com Deus. Vou deixar os pecados da prostituição, da homossexualidade. São pecados e eu posso deixar, se quiser. Da pornografia. Obrigado, meu ponto ali eletrônico. Obrigado, meu amor. Gente que está aqui na igreja e que tem uma vida agarrada à pornografia. No celular, no computador. Eu já flagrei. Não aqui, mas dentro das nossas igrejas. Funcionários, diáconos, pessoas, e depois fica com aquela cara de Maria arrependida, sem saber onde se esconder. Ah, é do meu filho, que mané do meu filho, toma vergonha. Seja homem, macho. Largue a pornografia. Em nome de Jesus. Se você tomar essa decisão hoje, Deus vai olhar para você com um olhar diferente. O evangelho é radical. Não dá para ficar no evangelho e continuar com essas coisas. Não dá para fazer esses negócios. É radical. Ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Não tem meio termo. Aleluia. E é isso que é maravilhoso no evangelho. Alguns homens na Bíblia deixaram passar a oportunidade de suas vidas. Deus passou na frente da casa deles. Deus passou na vida deles e eles não perceberam. Posso dar alguns exemplos. Ló. Abraão era a presença de Deus na vida de Ló. Eu queria ter um tio como Abraão. Deus falava com Abraão. Deus tinha um projeto tremendo, poderosíssimo com Abraão. Mas Ló não percebeu. Era só um tio. Só um parente de sangue. E quando ele se viu com oportunidade, ele escolheu, segundo seus olhos, a melhor parte e largou Abraão para trás. Foi a pior decisão que o Ló tomou na vida, na existência dele. Ter deixado Abraão. Por causa de briga de pastores, de ovelha. Por causa de ovelha. Aí eu lembrei aqui, tem gente que briga por causa de estacionamento, então ovelha. Vem agora aqui na minha cabeça isso. Tem gente com raiva do pastor, está zangado porque chegou aqui durante a semana e não tem vaga para ele. Eu sempre estacionei aqui e agora eu não vou ter mais a minha vaga. Por que não pode? Eu falei, não é que não pode, aqui só tem pouquinho e está tendo obra. Tem um andame ali, você está vendo lá? Não pode, o que eu vou fazer? Vai cair caco no seu carro. Você não sabe, mas eu estou protegendo seu patrimônio. E outra coisa, aqui para nós, só para nós, vou falar baixo, só para a gente. Aonde é que está escrito que eu tenho que dar estacionamento para os membros da igreja? Aonde? A gente faz o que pode, irmãos. Agora veja que coisa. Eu tenho que ficar administrando briga de pastor, briga de estacionamento. Eu quero administrar dons espirituais. Eu quero administrar visitas. Eu quero administrar cura. Mas eu tenho que ficar administrando briga de estacionamento. Me perdoa a expressão, frescurinha. Ora, é R$2, para aqui do lado, Jesus.
Por favor, irmão, eu estou falando alguma coisa errada? Pelo amor de Jesus. A gente perde Deus por bobagem. A gente perde Deus. Ló perdeu Deus na vida dele quando ele se afastou de Ló, do seu tio. Você conhece gente abençoada aqui na igreja? Eu conheço um monte. Estou olhando por aqui, um monte aqui agora. Estou olhando aqui, eu vou detectando aqui, ó. Um monte de gente de Deus. Você conhece? Cola nessas pessoas. Cola com eles. Pede eles para orarem por você, para impor as mãos sobre a sua vida. A bênção de Deus não está só sobre mim, não sai de mim não. O povo de Deus, a igreja de Deus tem poder para ligar e desligar, aleluia. Cola com essa gente. Gente que te aconselha, gente que te ama, gente que ora de madrugada por você. Você precisa ser amigo dessas pessoas. Não deixe Deus passar na sua vida e você não perceber. Judas, outro doido, sujeito abençoado, escolhido por Deus. Jesus passou a noite orando para escolher Judas. Que oportunidade! Eu queria aquela chance que Judas teve, você não? Mas nós temos mais. Jesus falou assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. Vocês foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Só tem gente escolhida, não tem ninguém aqui que foi achado, jogado fora. Você está aqui porque Deus escolheu você e morreu na cruz por você. Você tem valor para nós e para Deus, aleluia. Mas o Judas perdeu-se na religião. Teve o privilégio de almoçar e jantar, de caminhar, de ouvir as palavras de vida eterna, como disse o Pedrão, e trocou isso por 30 moedas de prata. Que doido, que louco, louco. Que Deus nos proteja dessa loucura. Por quem que você anda trocando Deus? O Judas trocou por 30 moedas de prata. Você está trocando o quê? Pela santidade, pela reverência, por uma relação íntegra com Deus. O que é que você está trocando? Pornografia, filmes imorais, relacionamentos impróprios. O que é que você está trocando? Eu estou perguntando, eu não sei, eu não estou lhe acusando, eu muito mal cuido da minha vida, mas Deus colocou essa mensagem no meu coração essa manhã para você, para nós. Preste atenção nas coisas que acontecem na sua vida, porque Deus vai se manifestar para você em um dia desse, e você precisa estar com seus olhos abertos para perceber quando Ele passar. Eu dei exemplo de gente que perdeu, mas eu quero dar exemplo de gente que percebeu, gente sensível, gente que estava com sede de Deus. Aleluia. Josué é um deles. Eu gosto de uma expressão na Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo a Bíblia e nós vamos passar por lá, vamos terminar o Novo Testamento. Já estamos em 2 Pedro. Olha só que benção, irmãos. Começamos a ler a Bíblia juntos no início, primeiro domingo de janeiro. E não se passaram 2 meses. E nós já estamos quase terminando o Novo Testamento. Já estamos em 2 Pedro. Daqui a pouquinho a gente termina. E aí nós vamos para o Antigo Testamento. Mas nós não vamos começar de Gênesis não. Deixa comigo, estou orando a Deus. Nós vamos trabalhar com leituras de maneira que não fique cansativo, que seja gostoso. Mas nós vamos passar por lá, pelo Pentateuco, que você vai ler no livro de Josué. Algo interessante. Josué não é Pentateuco, mas nós vamos passar pelo Pentateuco e o livro de Josué. E aí você vai perceber, vai grifar, você vai se lembrar quando ler, que havia um jovem que não saía do meio da tenda. Antes de se construir o templo, de se haver o desejo de construir o templo, o povo de Israel vivia em cabanas, no deserto, até chegarem na terra prometida. Isso no tempo de Moisés, no tempo de Josué. E havia uma tenda que ficava no meio de todo o arraial, de todo o acampamento, chamada tenda da congregação, da consagração,
tenda de oração. Era ali que eles entravam para falar com Deus. Josué vivia lá, os sacerdotes viviam lá, mas o texto diz e grifa assim: havia um jovem que não saía do meio da tenda de oração. E você mais tarde descobre que esse jovem é Josué. Aonde foi que Deus viu Josué? Aonde foi que Deus se encontrou com Josué? Aonde foi que Josué se sentiu tocado e chamado por Deus? Em uma relação inteira, íntegra, pessoal, com o dono do universo. Quando Moisés, cansado, sai do cenário, Deus já tem alguém para substituir Josué. Alguém que era de sua confiança. Alguém que não ia se desviar e nem levar o povo ao desvio, mas alguém que era tão radical quanto era o próprio Deus, Josué. A tal ponto de reunir sua família e desafiar os israelitas com a seguinte expressão: vocês querem continuar servindo aos deuses dos vossos pais? Em outras palavras, trazendo para o português claro, vivendo essa vida sem vergonha, miserável que vocês vivem, religiosa, podem continuar, mas fiquem sabendo que eu e a minha casa, nós vamos servir ao dono do universo. Deus gosta disso, irmãos. Deus gosta de posicionamentos. Tome um posicionamento esta manhã. Oh meu Cristo, oh relógio, oh tribulação. Eu terminei o texto com a seguinte expressão: e a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E Deus abençoou a casa dele. Irmãos, o maior alvo de Deus é abençoar. Você precisa entender isso. O maior alvo de Deus é abençoar. Tanto que quando se fala em maldição na Bíblia, o texto bíblico diz que até a 3ª e a 4ª geração dos que não obedecem a Deus serão amaldiçoados. Mas olha quando ele fala de bênção: abençoarei até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Esse Deus é da bênção ou da maldição? É Deus da bênção. Veja que uma atitude sua aqui hoje pode mudar a vida, transformar pessoa, mudar o destino final até de 1000 gerações, a partir de você hoje, por causa da sua obediência a Deus. Eu conheço famílias inteiras que estão debaixo dessa mão do Senhor, porque alguém foi fiel. Alguém resistiu ao pecado e levou a família para perto de Deus. Casou-se, formou esposa, tem filhos, seus filhos estão na igreja, tem outros seus netos, os netos estão na igreja, os filhos dos seus filhos já morreram e a família está aí firme. E eu fico vendo o cumprimento desse texto. A bênção mudando de geração em geração por causa da obediência. Vale a pena obedecer a Deus. Você não sabe, mas você está abençoando um filho que você nem teve ainda, que você nem sabe quem vai ser o pai, e tomara que seja um pai que você se case com ele em nome de Jesus. Mas Deus vai abençoar por causa da sua palavra, por causa do amor que Ele tem a você. Que coisa fantástica! Deus abençoou a casa do Obed-edom. Deus chegou lá 3 meses, irmãos, 20 anos na casa do Abinadab. Você pergunta ao Abinadab: o que aconteceu? Nada. 20 anos é o tempo da criação do Uzá, do outro filho. 2 filhos que aparecem aqui no texto. É o tempo de crescimento. Esses meninos só aprenderam religiosidade, não aprenderam nada de relacionamento com Deus. Foram criados dentro de um processo religioso. Abinadab não teve capacidade, condição de passar relacionamento para eles. E aí o que acontece? Algo que era primário
A arca de Deus não poderia ser carregada em carroças de boi. Deus não é Deus de boi nem de animal. Deus é Deus de gente, de pessoas. É Deus de Isaac, é Deus de Abraão, é Deus de Jacó. É Deus de pessoas, de gente. E aonde que Deus quer andar? Deus quer andar no coração. Deus quer andar no ombro. Deus quer ter relacionamento. Mas eles não entendiam isso. Eles pensavam que aquela arca era um objeto que podia ser carregado por qualquer um. E aí Deus diz, não é assim que que o carro anda. Não aprenderam nada. Deixe-me falar, você que nasceu no lar evangélico. Isso não tem nenhum significado se você não tem obediência a Deus. Filho de crente não é crentinho. O que vai levar as pessoas para o céu, para viver uma eternidade com Deus e com Cristo, não é a carteirinha da Maranata, da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Universal. O que vai levar-nos para o céu é relacionamento com Jesus. Você precisa entender isso. Você precisa sair daqui com esse entendimento. É relacionamento. Se nós pudéssemos definir a palavra evangelho, sabe qual é a melhor definição? Relacionamento. Evangelho é igual a relacionamento. Com quem? Com Deus e com os homens. Porque é disso que trata o evangelho. É disso que tratava a lei. As 10 leis, 5 eram leis ligadas ao culto a Deus. E as outras 5, a relacionamentos humanos. Não roubar, não matar, não enganar, não furtar, não desejar, e vai por aí. Três meses na casa do Obed-edom. E marcou a história do Obed-edom para sempre. Vamos dividir esses 3 meses em 3 partes. Primeiro mês. Será o que aconteceu no primeiro mês na casa do Obed-edom? Houve restauração. Quando Deus chega na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Ele faz é curar o nosso coração. Curar as nossas mazelas, as nossas dores. Eu não estou falando de cura física, não. Eu estou falando de cura espiritual e emocional. Você sabia disso? Primeiro milagre que Deus faz na nossa vida não é curar a nossa enfermidade, é curar a nossa alma. É garantir a nossa salvação eterna. É o primeiro milagre. Nós somos transformados de pecadores para remidos. De sujos em limpos. De condenados em absolvidos. De distantes agora perto. É isso. O primeiro milagre. Mas como salvação é um pacote, cristianismo é um pacote, começa de dentro para fora. Começa me reabilitando com Deus. Salvação é reabilitação de um relacionamento perdido com o Deus, com o eterno. Isso começou a acontecer na vida, na casa do Obed-edom. Ele chegava do trabalho, porque ele devia trabalhar na roça, ele devia trabalhar com terra, ele devia ter lá um gado, uma vaca, quem sabe, um carneiro. O fato é que a Bíblia diz que Deus começou a abençoar, e eu começo a especular biblicamente, sem querer pecar e nem colocar vírgulas no texto. Houve um milagre, algo começou a acontecer na vida do Obed-edom. Quem sabe a sua esposa, o que era muito comum dentre a linhagem de Abraão, os hebreus, muito comum mulheres estéreis. Não era um caso aqui, outro não, era muito comum. O fato é que esse homem foi abençoado. Quem sabe ele não tinha dificuldade de relacionamento com a esposa. Era um monstro, um armário de grosseria, mal educado, estúpido, grosseiro. Aí Deus entrou na casa dele, ele começa a ser educado. Começa a tratar a mulher com carinho, dá honra ao vaso mais fraco, conforme diz a Bíblia Sagrada.
Deus começou a restaurar coisas importantes na casa do Obed-edom. Isso no primeiro mês. E no segundo mês, Deus começa a atuar na nossa vida. Sabe o que começa a acontecer? A gente começa a ter sabedoria, a gente começa a ter ideias. Essas ideias a gente começa a aplicar no nosso trabalho. Quem sabe Deus não deu sabedoria a ele, para ele prestar atenção no tempo, para ele trabalhar com um tipo de terra, para ele trabalhar com um animal, para ele cruzar animais. Ele criou processos que ele foi abençoado naquilo que ele possuía. Porque a bênção de Deus, ela é completa. Ela começa no nosso coração, nos salva, nos perdoa, nos abençoa, nos cura emocionalmente, cura os nossos relacionamentos familiares, mas ela começa a chegar no nosso bolso, ela começa a chegar nos nossos negócios. A gente começa a botar a mão. A Bíblia diz que é onde a gente coloca a mão. Tem um corinho que a gente canta, e vamos cantar daqui a pouco: bendito serei. Isso é um texto bíblico, Deuteronômio 28, 26. Não importa agora o endereço. Se atentamente ouvir a Deus, o Senhor teu Deus, eu não correrei atrás de bênção, a ponta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei, bendito serei. Que mais? Quando eu falo, Deus fala pela minha boca. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu Nós acabamos de cantar um texto inteiro de Deuteronômio. Acabamos de cantar um texto inteiro. O irmão lá, inspirado, só colocou a música. Deus mudou, irmão? Ele não continua o mesmo? Amém? Eu creio que Deus nos abençoou. Abençoou Obed-edom. O texto diz que Deus abençoou a sua casa. E essa bênção foi completa, a tal ponto que no terceiro mês Obed-edom teve uma guinada na vida dele. E para mim foi a coisa mais importante que aconteceu. As curas que houve, as prosperidades, tudo isso foi muito bom. Mas no terceiro mês, baseado na história do Obed-edom, porque a história dele não acaba aqui, eu fui acompanhando onde aparece Obed-edom nos capítulos seguintes, no livro seguinte. Eu fiquei espantado e eu cheguei à conclusão que no terceiro mês Deus se dedicou exclusivamente a manifestar-se para ele, a mostrar quem ele era. E se mostrou de uma tal maneira que Obed-edom ficou apaixonado pelo Eterno. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. Eu quero, desejo isso para a minha vida. E eu peço ao Espírito Santo que me socorra, que me ajude, porque sozinho eu não consigo. Tem um outro louvor que a gente canta aqui de vez em quando, inclusive tem um tempão que a gente não canta, que baseado num texto, numa expressão de Jesus. Só me lembrei de um pedaço assim: e eu também o louvarei e me manifestarei a ele. Como é o começo mesmo? Aquele que tem os meus mandamentos. Isso é um texto da Bíblia, completo. Este é o que me ama,
Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Agora a parte boa, a cereja do bolo. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também. Aleluia. E me manifestarei a Ele. Qual dessas partes você deseja mais na vida do Obed-edom? Ah, pastor, eu quero a cura da minha casa, meu relacionamento com minha esposa. Eu estou com muitas dificuldades. Eu entendo você. Com meus filhos, pastor, o senhor não sabe, eu sei, eu imagino, porque eu também tenho filhos, eu sei como é que é. Ah, pastor, a minha vida financeira é uma maldição, uma desgraça, pastor, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu entendo você. E Deus abençoou tudo isso na casa do Obed-edom. Mas a terceira parte não pode ser comparada nas outras duas. Porque foi a cereja do bolo que Jesus falou aqui nesse texto. Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. E cumprindo, o Pai vai amá-lo. E mais, eu vou me apresentar para você. Eu queria que você começasse a ficar esperto, porque Jesus vai visitar a sua casa. Você está lendo, você está orando, você está pedindo a misericórdia a Deus, pois fique em paz, porque numa hora dessa, assim como aconteceu com Abraão, num dia ensolarado, no meio de desilusões, já envelhecido, com uma promessa que não se cumpria, Jesus, aquele homem, aqueles anjos que apareceram ali, era um caso de teofania. Cristo apareceu para ele, para dizer para ele: olha, daqui a 9 meses a tua mulher vai gerar um filho. Aleluia. Meus irmãos, a terceira parte, o terceiro mês foi relacionamento. Olha o que acontece com Obed-edom depois disso. E eu vou terminar. Houve um avivamento na casa do Obed-edom. E a coisa ficou tão clara, que Davi ficou sabendo lá no palácio. Olha que fantástico. Quem era Obed-edom? Um sujeito que nós encontramos e deixamos a arca na casa dele. Quem ele é? Eu não sei. A gente não sabia o que ia fazer. Tinha um cara morto porque tocou na arca. A gente queria se ver livre dela. E aí o cara aceitou, levou. E aí o que está acontecendo? Deus está abençoando. Você lembra aquela casinha que ele tinha? Vai lá agora ver como é que é. Você lembra como é que era ele, o jeito dele? Você sabe, medonho, vai lá. O homem tem um brilho nos olhos. Deus está abençoando o Obed-edom. Irmãos, isso correu pela cidade de Jerusalém. Todo mundo ficou sabendo. Chegou no ouvido do rei que Deus tinha aberto o seu coração para abençoar o Obed-edom. E este era o sinal que Davi queria para buscar a arca e levá-la para o seu devido lugar. Segundo Samuel 6,12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então veja que eu não fiz nenhuma especulação aqui maluca, desequilibrada, está dentro do contexto. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Mas agora da forma correta, quem levava a arca era o sacerdote, não era boi. Enquanto Davi se preocupa em descobrir a maneira correta para trazer a arca para Jerusalém, a notícia da prosperidade de Obed-edom se estende em toda a cidade. Segundo Samuel 6,12. Porém, Obed-edom toma uma grande decisão: deixar tudo para seguir a arca, por onde quer que ela fosse.
E ele se torna uma figura de destaque na história de Israel. Olha o crescimento espiritual de Obed-Edom. Acompanhe. Para Obed-Edom, a presença de Deus é mais importante do que prosperidade, do que gado, do que vacas, do que ovelhas, do que casa bonita, do que carros e carroças, do que jumentos, que eram os tratorzinhos da época. Para ele descobriu que mais importante foi ele ter descoberto Deus. Ele descobriu Deus. Os milagres foram importantes, mas maior do que os milagres foi ele ter descoberto o próprio Deus. Davi vai na casa de Obed-Edom buscar a arca, porque a arca não podia ficar lá, só ficou lá durante um tempo. Ela tinha que ir para o templo. Sabe o que acontece? Obed-Edom muda, sai de onde ele está e vai atrás da arca para Jerusalém. O que é que ele está querendo, irmãos? Ele estava embebecido pela beleza, pelo ouro? Não, ele sabia que aonde estava a arca, estava a presença de Deus. Colocaram a arca lá no lugar santo. Ele não podia entrar no lugar santo, mas ele podia ficar na porta, e ele se tornou o porteiro da casa do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já encontrou Deus? A gente consegue distinguir pessoas que já encontraram Deus por causa do tipo de relacionamento que ele tem com as coisas que ele possui. Sabe, irmãos? Ele não é apegado a casas, ele não é apegado a carros, ele não é apegado a roupas, ele não é apegado a marcas, ele não é apegado a esse mundo. Ele sabe que ele está de passagem por aqui. Eu não sou deste planeta, eu estou passando por aqui. O meu negócio é na eternidade. Os meus valores não são terrenais, os meus valores são celestiais. Eu vou guardar o meu tesouro lá no céu, porque aqui na terra o ladrão rouba, a ferrugem come, mas lá no céu está o meu tesouro. Eu estou aqui, mas o meu coração está lá. Eu estou aqui, mas os meus olhos estão lá. Não precisa nem olhar para o lado para você saber quem é e quem não é que teve um encontro com Deus. Principalmente se você mora com ele, você vai saber. Porque quem teve um encontro com Deus, a esposa sabe. O marido sabe. Os filhos sabem. Não dá para esconder uma luz debaixo da mesa. Quem encontrou a luz, a família sabe. Aí eu quero fazer a pergunta fatal, para matar. Você já se descobriu que você está casado com um ímpio e não sabe? Com uma ímpia? Com uma religiosa? Com um religioso que frequenta um frequentador de igreja, um esponja de banco, que vem para cá limpar banco. Me perdoe, não fique zangado comigo. Mas que quando não está aqui na igreja, não tem nenhum relacionamento com Deus. Eu não estou zangado com você, eu não estou brigando com você, eu estou te assustando. Eu estou mostrando a verdade. E é o Espírito Santo que está me mostrando isso. Para quê, pastor? Para mim ficar envergonhado? Para você ficar envergonhado? Não. Para você tomar uma decisão hoje. Hoje é o dia aceitável, aleluia. Hoje, se ouvirdes a minha voz e guardares os meus mandamentos, benditos sereis na terra, no campo. Benditos sereis. O desejo de estar perto de Deus era tão grande que o homem entra para uma escola de música, irmão. Ele era um homem do campo. Obed-Edom, em 1 Crônicas, capítulo 15, vai tocar na orquestra do Asaf. Olha, meu Deus, o que esse homem queria? Ele agora era porteiro do templo, mas ele queria ficar mais perto. E ele descobriu que quem toca, que quem canta, fica mais perto.
que quem canta, que quem toca, fica mais perto. Essa gente que está aqui, eles pensam que vocês são consagrados, eles esperam que vocês sejam consagrados, eles esperam que eu seja consagrado e que eu seja a boca de Deus. Eles esperam, meus companheiros diáconos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E aí sabe o que o Obed-Edom fez? Eu vou entrar na aula de música do Asaf, porque eu quero aprender a tocar alguma coisa, nem que seja um pandeiro, mas eu vou para lá, porque eu quero ficar perto do meu Deus. Está aí no texto, 1 Crônicas 15, de 19 a 21. Está aqui a lista de músico, e lá no meio da lista de músico aparece Obed-Edom. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E esse homem está crescendo. 1 Crônicas 15, 24. Outra vez ele aparece no meio dos músicos. E aí, no capítulo 16 de Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5, ele se torna guardião. Um ministro de adoração, liderado por Asaf. E ele se torna guardião. Quem é o guardião? Guardião é aquele que guarda. Lógico, é aquele que toma conta, é aquele que fiscaliza, é aquele que tem a responsabilidade de cuidar da adoração. Eu quero esta manhã, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, dizer para você pai, para você mãe, vocês são os guardiões da sua casa. Deus espera que vocês guardem seus filhos, que vocês guardem, que você guarde sua esposa, que você guarde seu marido, que você assuma a posição de guardião na sua casa. Eu sou o sacerdote da minha casa, eu vou levar a minha casa para perto de Deus. Foi isso que esse homem fez, por isso ele me chamou a atenção e me encantou. E eu já tinha um monte de gente que eu queria dar um abraço quando chegar lá no céu. Agora é mais um. Eu quero conhecer o Obed-Edom, porque eu quero abraçar o Obed-Edom, porque esse cara virou meu herói. Eu tinha o Davi como herói, o Daniel, o José, o Pedro, o Tiago, mas agora descobri mais um, Obed-Edom, aleluia. 1 Crônica 16, 37 diz que então Davi deixou Asaf e os seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Jetutum, e também Rosa foram os porteiros. Um encontro. 1 minuto só. Foi 1 minuto. A decisão de abrir a porta para a arca foi 1 minuto, não demorou mais do que isso. Vai abrir a porta ou não vai, Obed-Edom? E nós precisamos guardar a arca, não podemos levar, precisamos de um lugar. A única casa que tem aqui é sua. Tem um cara que morreu aí porque tocou na arca. O que você vai decidir? Bota ela aqui para dentro. Colocou a arca de Deus para dentro da casa dele e mudou. Foi 1 minuto só. Foi 1 minuto só. E mudou tudo. Foi 1 minuto só. 1 minuto só. Foi 1 minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou. Tudo em mim cantou. Foi 1 minuto só do seu olhar. Obed-Edom começou a ter filhos. Danou a ter filhos. É bênção. Bênção de filhos são heranças do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. A galera fica regulando aí, mas é herança e eu creio na Bíblia. Semaias foi o nome do primeiro filho. Significado do nome do filho: ouvido por Jeová. Olha só o nome dos filhos. Segundo filho dele, Josabade. Qual é o significado? Jeová, quem me deu. Terceiro filho, Joá. Qual é o significado? Jeová é meu irmão. Olha o nome que ele vai dando para os filhos. Tem a ver com a relação dele com Deus. Tem a ver da vida dele com Deus. Veja. Quarto filho, Sacar, ordenado.
Quinto filho, Natanael. Meu amigo é Deus. Significado de Natanael. Eu encontrei um Natanael hoje. Lá está ele. Aleluia. Meu amigo é Deus. É o significado de Natanael. Sexto filho, Amiel. Existe recompensa. Sétimo filho, Isacar. Portador do salário. Bom pagador. Aleluia. Oitavo filho, Peuletai. Salário. 1 Crônicas 26, de 6 a 8. Está aí o nome dos filhos. Eu vou parar nos filhos. Porque como eu disse há pouco, a bênção de Deus chegou na casa do Obed-edom, chegou na casa dos filhos dele e dos filhos dos seus filhos. 1 Crônicas 26, de 6 a 8, fala dos filhos e fala dos netos. Eu parei nos filhos. Tudo porque esse homem resolveu abrir a sua casa para Deus entrar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vale a pena ficar perto de Deus. Vale a pena investir cada segundo da nossa vida na presença de nosso Deus. 2 homens, 2 destinos. Parece até nome de filme. E é. 2 homens e 2 destinos. O primeiro do homem é o Abinadab. 20 anos na casa dele, a arca. Nada aconteceu. Porque a arca para a família de Abinadab era apenas um objeto de cerimônia. 3 meses na casa de Obed-edom. E ele encontrou os altares do Senhor. Eu fico imaginando Davi cantando o salmo, eu encontrei teus altares. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu Rei e Senhor. Eu encontrei. Você já encontrou? Você já encontrou? Agora uma coisa, as pessoas que vivem com você sabem que você encontrou, você está guardando segredo. As pessoas que vivem com você identificam em você alguém que teve um encontro com Deus? Ou é só religião? Eu quero que você vá para casa pensando nisso. E tome a decisão. No nome de Jesus. O Senhor sabe quem são os seus. E eu lamento informar. Se Jesus viesse hoje, daqui a alguns minutos, ou quem sabe agora, quantos de nós subiriam? Quantos de nós ficariam para trás? O Senhor sabe aqueles que são seus. A gente canta isso todo dia aí. Chora, fica emocionado, se sente, mas não é se sentir, é ser. É ser. E como é que eu sou? Como é que eu consigo isso? O Espírito Santo fala com o seu espírito que você está salvo. Não porque você tem olho verde, cabelo loiro, ou seu cabelo é esse cabelo bonitão que a turma faz aí, como é o nome que é dread. É dread, que cabelo bonitão assim. Não. É bonito, eu sou careca, eu gosto desse negócio de cabelo, irmão. Somos. Mas Deus não nos salva pelas nossas condições físicas. É favor, é graça, é amor, é coração arrependido, é submissão. Você quer? As coisas de Deus são assim, é pegar ou largar. É uma chance que você tem, pega, porque você não sabe se virar outra. Eu gostaria de saber esta manhã quem são as pessoas que tomaram a decisão de mudar as suas vidas por causa do Evangelho. Entenderam? Essa mensagem falou comigo. Eu não sei aonde tocou. Eu não entendo. Eu falei um monte de coisas aqui nesses últimos 50, 60 minutos. Quem sabe um pouco mais, um pouco menos. Mas olha, o Espírito Santo falou no seu coração. E eu quero que você, em nome de Jesus, como um servo do Senhor que sabe que precisa, venha aqui para o altar, porque nós vamos orar por você agora. Aleluia. Em nome de Jesus.
aquelas pessoas que gostariam, que foram tocadas por essa palavra, por essa mensagem, querem tomar uma decisão de mudança, de aproximação, que descobriram que Obed-Edom, esse desconhecido na Bíblia, é um dos heróis mais fabulosos, e querem que Deus opere em suas vidas o milagre de Obed-Edom. Mas tudo começa porque Obed-Edom abriu a porta. E aí eu me lembro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Comunhão, aleluia, comunhão. É isso que ele quer com você, comunhão. Mas ele é santo e ele não pode entrar em lugares de imundícia, então ele passa o sangue. Vem a palavra, vem o sangue, purifica, limpa. A água que é a palavra que lava, o sangue que purifica. E aí o Espírito Santo chega e faz de você a morada de Deus. Canta, pastor. Bendito serei. Vem para cá, estamos terminando a reunião. Vem para cá, em nome de Jesus. Se atentamente ouvir a Deus, vem para cá em nome de Jesus. Você precisa tomar a decisão de se batizar. Obedecer. Você precisa tomar a decisão de se batizar. Não é possível que você continue com essa vida sem um relacionamento melhor com Deus por causa do batismo. Venha se batizar. Tome a decisão de se batizar. Em nome de Jesus. Eu não correrei atrás de bênção. Vem para cá, querido. Chega mais para frente, por favor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Sei que a sua aleluia. Deus abençoe você, querido. Bendito serei na terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. É o momento de Deus. Não deixe passar. É o momento de Deus. No campo. Não deixe passar essa chance, essa oportunidade. Bendito serei. Aleluia. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Nessa quinta-feira agora, pastor, eu estava em um PG. E aí, na hora do testemunho, teve uma irmã que falou assim, a dona da casa, a anfitriã, falou assim: pastor, eu queria que vocês todos soubessem que foi uma bênção de Deus ter aberto a minha casa para funcionar essa reunião. Como eu e o meu marido temos sido abençoados. É possível que ela esteja aí, do grupo ali está a nossa irmã. Como nós temos sido abençoados. Não foi, querida? Você falou isso lá, eu me lembrei agora. Aí na hora que ela falou, eu me lembrei do Obed-Edom. Por isso que eu estou pregando essa mensagem. Porque eu estava lá na casa dela. E aí eu falei assim, igual o Obed-Edom. A arca de Deus, a presença de Deus chegou e transformou, abençoou a casa dela. Eu vou pregar isso para a igreja, para os irmãos abrirem suas casas, para Deus entrar lá, aleluia, para que ele também seja abençoado no nome de Jesus. A família ser abençoada pela presença bendita do Salvador. Vamos orar. Vamos orar. Pastor, faz essa oração. Pede a Deus para nos ajudar, pastor. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco, Jesus. O Senhor cuida do teu povo, Senhor, Deus amado. Nós estamos vivendo nos últimos momentos, sabemos que o Senhor já está vindo, Senhor, mas nós queremos estar na tua presença. Nós não queremos, ó Deus amado, ser pegos desprevenidos, nem dormindo, Senhor Deus amado. Nós queremos estar diante de Ti, queremos levar a arca para nossa casa, queremos que Jesus esteja no nosso lar. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa
se manifestar na nossa vida de tal maneira que fiquemos como Obed-edom, Senhor Deus, que fiquemos inebriados com a Tua presença e que saiamos aonde quer que a Tua arca for, que nós estejamos juntos, Senhor Deus amado. Queremos, Pai amado, ser instrumentos que vai honrar, que vai glorificar, que vai exaltar o Teu nome, que vai levar bênçãos para gerações futuras, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoe nossas vidas, abençoe esta igreja, abençoa cada um aqui, Pai amado, que está aqui na frente, Jesus. Tu sabe a razão de cada um, Tu conhece o drama de cada um, meu Deus, em nome de Jesus nós Te exaltamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos terminando essa reunião, irmão. Nem olhe para o relógio, está desesperador. Me perdoe em nome de Jesus. Mas eu sei que Deus fez algo bom aqui em nosso meio esta manhã. Vá para a sua casa em paz. Não jogue fora essas informações que você recebeu aqui. Deus falou com você. Leve essa mensagem no seu coração. Não deixe informações outras virem e jogar essa informação preciosa lá para o fundo, não. Mantenha ela aqui, na sua mente. Tome as decisões que você precisa tomar. A bênção de Deus estará sobre a sua vida. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse dia especial de encontro contigo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma tarde de meditação, de tomada de posição, Senhor amado. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Cante comigo, igreja. Você é alvo do amor de Deus e eu também te amo. Em nome de Jesus.